eu me chamo Franklin, sou psicólogo de formação e atuo aqui na Rádio Boa Nova. É uma rádio que fica em Guarulhos, uma rádio ligada às Casas André Luiz, e eu desenvolvo um programa chamado Mutirão, que fala sobre direitos humanos e religião. Certo. Félix, conta um pouco pra gente sobre o papel social da rádio e do trabalho de vocês. A rádio tem uma grande importância social, mesmo porque é um dos veículos de comunicação que consegue chegar na maior quantidade de lares pelo Brasil todo. Então, o próprio criador da rádio, Roquete Pinto, tinha esse desejo de levar a rádio como algo educativo, né, como uma ferramenta educativa. E nós aqui da Rádio Boa Nova, nós desenvolvemos programas que fazem as pessoas refletir ou fazem as pessoas ajudar na construção de um mundo mais justo, um mundo mais solidário. As Casas André Luiz é uma fundação espírita, a rádio também tem um viés espírita, mas a gente fala de questões de direitos humanos, de diversidade, de respeito, tem programas ligados a terapias, a medicina, então são vários programas ajudando as pessoas que estão em casa a entenderem, ou a se entenderem e a construir esse mundo mais diverso. Você acha, do programa que nós assistimos hoje, eu gostaria até que você falasse um pouco sobre o programa que nós assistimos hoje, de que forma que você acha que ele tem uma contundência na formação de opinião do público LGBT, ou assim, de interferência mesmo nessa tipo de opinião. É bom a gente sempre falar que o programa Mutirão Espiritismo e Direitos Humanos é um programa religioso, justamente para nós fazermos contraponto à bancada evangélica, à bancada religiosa que é fundamentalista, é homofóbica, é racista, ela discrimina. Então, é bom que as pessoas saibam que tem uma série de outros religiosos e religiosas que acreditam na diversidade humana, que respeitam o ser humano na sua essência. Então, declarações de pessoas que querem fomentar o ódio, religiosos que ao invés de seguir os princípios cristãos fomentam o ódio, a gente quer fazer o contraponto. Então, um programa Mutirão, que é esse que eu apresento com outros amigos, a ideia é que a gente faça com que as pessoas, dentro das suas comunidades de fé, aqueles que têm religião ou aqueles que não têm religião, sejam respeitados, sejam aceitos, entendam-se, se entendam. E as questões LGBT como um todo, né, o respeito à diversidade humana, o respeito à orientação sexual e às identidades de gênero de todas as pessoas, ela deve ser uma condição que não pode se abrir mão. A gente não pode abrir mão do respeito. E as pessoas não precisam aceitar. Ninguém tem que aceitar nada. As pessoas têm que respeitar. Aceitar é o próprio indivíduo que está naquela condição. E os outros, se quiserem ou não, é problema das outras pessoas. O que a gente prega é que a gente tem que viver num mundo harmônico em que as condições sejam respeitadas. Heterossexualidade, homossexualidade devem ser respeitadas e não aceitas. Aceita quem tem que aceitar é o próprio indivíduo. Tá. Eu tenho uma pergunta aqui. Como que você considera que assim as grandes emissoras de rádio hoje, elas não trabalham um programa como esse que nós participamos hoje? O que você acha disso? Porque acaba sendo em rádios mais locais ou de menor, como é que eu posso dizer? Com menor alcance, né? Que esses programas são tratados, e não em rádios grandes, né? Que menos reconhecidos. É interessante a gente pensar porque o programa Mutirão, ele é um dos maiores audiências aqui da rádio. Então, para você ter uma ideia, o pico de ouvintes, ele sobe de 3 mil ouvintes por minuto, isso Ibope, de 3 mil ouvintes por minuto para 11 mil ouvintes por minuto, se comparado às grandes rádios. Então, a Rádio Globo, Rádio América, que são rádios tradicionais AM, a gente está numa rádio AM, e a gente então se compara a essas grandes rádios. A Nova Brasil, porque a gente tem um público cativo, a gente tem um público que liga a nossa rádio, a Rádio Boa Nova, de manhã e vai até o fim do dia ouvindo a programação, entendeu? Que são esses programas que eu te falei, programas de vivência, programas espirituais, programas de terapias, e as pessoas se interessam por isso. Então a gente tem um público fiel muito grande. E eu acho que as outras grandes rádios, por serem comerciais, elas acabam tocando questões que dizem muito mais de interesses comerciais e capitalistas do que interesse de desenvolvimento do ser humano. Deve ter muito bons trabalhos por aí em outras rádios, devem ter bons trabalhos sendo desenvolvidos, mas infelizmente não é jogado luzes, justamente porque o interesse das pessoas é financeiro, é um interesse pelo capital,
e um capital que muitas vezes oprime e programas que não são feitos para todas as pessoas. Então, piadas homofóbicas, piadas racistas, piadas machistas, a gente encontra em outras rádios e eu espero muito acreditar que aqui não tem na Rádio Boa Nova, e se tiver, a gente vai chamar o comunicador ou a pessoa que fez a piada para nós conversarmos. Questões LGBT, questões da mulher, questões raciais não devem ser motivos de piada, devem ser respeitadas. E tem programas humorísticos em outras rádios que não respeitam a condição do ser humano. Esses programas não merecem a menor consideração, acabam oprimindo, acabam desrespeitando e deslegitimando mais do que informando. Não sei se eu vou ser repetitivo, como você hoje, como comunicador e formador de opinião, avalia seu trabalho? Eu estou na rádio há 10 anos, desenvolvendo um trabalho. Primeiro foi com juventudes, então a gente falava de questões ligadas à juventude, depois ligadas ao terceiro setor, que é a área que eu trabalho profissionalmente, e mais recentemente com esse programa sobre direitos humanos. Nós temos um retorno muito bom, muito satisfatório dos ouvintes, que assim como nós, querem transformar a sociedade num lugar igual, né? Numa casa comum para todas as pessoas. E eu acredito muito no trabalho que a gente desenvolve, a rádio por ter aberto as portas, por ter deixado a gente desenvolver trabalhos como esse, e nós, a nossa equipe em especial, porque é uma equipe que não tem receio de se expor, de dizer o que pensa, mas sempre acreditando. Mesmo os bolsonaros e os felicianos da vida merecem o nosso respeito. A gente não valida e não respeita as coisas que eles falam ou a forma com que eles acreditam que deve viver, mas merece o nosso respeito porque são seres humanos. Então nunca vocês vão ouvir da gente querendo que aconteça com eles o que eles querem que aconteça com a gente. Porque eles desejam a morte dos LGBTs, dos militantes de direitos humanos, mas nunca vocês vão ouvir a gente querendo o mesmo com eles. Pelo contrário, que se faça justiça, mas uma justiça ampla, universal, igualitária, amorosa, generosa para todo mundo. Matheus, tem alguma pergunta? Não. Vitor? Eu pensei sobre a indústria cultural. Ele falou, Então, ele comentou sobre o capital. sobre o capital. Interessante. Vai, Rita, mais alguma coisa? Tá bacana. Franklin, o microfone está aberto, se quiser mandar alguma mensagem. Quer mandar um beijo? Um beijo. É o Dia das Mães. Eu acho que a juventude ela tem um papel fundamental na mudança de status quo que a gente tem vivenciado, que a gente tem vivido. Então, ver jovens protagonizando ocupações nas escolas, ver jovens trabalhando com solidariedade, com fraternidade, com sororidade, com as questões da diversidade humana, a população LGBT, enfim, ver juventude protagonizando ações que historicamente eram dos ditos adultos, me enche muito de alegria. Então, agradecer muito vocês, parabenizá-los e certamente tudo isso que vocês estão desenvolvendo e acreditando, aliás, que vocês desenvolvem e querem contribuir para uma sociedade mais igualitária, tem espaço aqui na rádio e nos nossos corações. Então, conte com a gente. Obrigado, Félix.